Olha, falar sobre trauma infantil, a gente sabe que pode ser um tema bem desafiador, né? Mas é fundamental. Por isso, nesta nossa análise, vamos mergulhar na visão de especialistas para decodificar essas feridas que muitas vezes ficam escondidas e, o mais importante, entender os caminhos para a cura e para a resiliência. A nossa jornada hoje vai ser dividida assim, em 6 partes. Primeiro, a gente vai definir o que realmente é um trauma. Depois, vamos explorar as formas mais intensas que ele pode ter, decifrar o que é ansiedade, aprender a investigar as causas, descobrir o jeito certo de conversar com as crianças e, no final, entender como se pode nutrir uma mente forte e saudável. Então tá, vamos começar pelo básico, pelo alicerce de tudo. Porque, olha, nem toda experiência ruim na vida é um trauma. E entender essa diferença, isso é crucial para a gente poder seguir em frente. Essa é a grande questão, né? Muitas vezes, a palavra trauma é usada de um jeito muito banal. Por exemplo, a separação dos pais. É uma coisa difícil? Sem dúvida. Mas, se for uma separação feita de forma civilizada, respeitosa, não necessariamente vai ser traumática para a criança. Então, o que define um trauma de verdade? E aqui está a chave. A doutora Ana Beatriz Barbosa define o trauma como algo que o nosso cérebro simplesmente não tem ferramenta para processar. Não estava preparado para aquilo. Pense em presenciar um acidente muito grave ou estar no meio de uma guerra. São coisas que quebram a nossa percepção de segurança no mundo. É um choque que a gente não imagina. Não é só um obstáculo difícil da vida. Agora que a gente já entendeu o que é um trauma de verdade, vamos focar em duas das experiências mais devastadoras que uma criança pode passar. E as cicatrizes disso, nossa, podem durar uma vida inteira. De um lado, a gente tem a perda súbita. Imagina para uma criança, de repente, uma figura central de cuidado. Um pai, uma mãe, uma avó, simplesmente some. Isso gera uma confusão, um luto que ela não sabe nem nomear. Do outro lado, tem o abuso. E aqui o impacto é diferente, porque é um ataque direto. É algo que destrói a confiança na sua base mais fundamental. E essa frase, ela é muito forte e muito verdadeira. O abuso, seja ele qual for, deixa marcas que não somem sozinhas, sabe? E essas consequências, elas aparecem, elas se manifestam de jeitos bem específicos na vida adulta. O ponto crucial é esse: a experiência reverbera. Um adulto que sofreu abuso na infância pode acabar desenvolvendo uma desconfiança crônica nas pessoas, ter níveis de ansiedade altíssimos, um sentimento constante de culpa ou de se sentir sujo, sabe? Isso pode levar a comportamentos compulsivos, tipo limpar tudo o tempo todo, numa tentativa de organizar o caos interno. E claro, isso afeta tudo, desde relacionamentos íntimos até a própria noção de valores. Bom, agora vamos dar uma virada de chave. Saindo do trauma mais grave e focando num sintoma muito comum e que muita gente não entende direito, a ansiedade. E a gente vai fazer isso usando um caso real, o de um neto que roía as unhas sem parar. Certo, vamos pensar nisso. Roer unha não é só um mau hábito, é igual a um iceberg. O que a gente vê na superfície é só um pedacinho de algo muito maior que está submerso. É um sinal, é um pedido de ajuda silencioso para uma ansiedade que está lá bem no fundo. E roer unhas é só um dos sinais, viu? A ansiedade pode aparecer de várias outras formas. A criança pode voltar a fazer xixi na cama, ter uma dificuldade enorme de se adaptar na escola, ou até começar a ter uma alimentação super seletiva com medo de engasgar. Tudo isso pode ser um indicador de uma insegurança muito profunda. Certo, então os sinais foram identificados, mas como descobrir a causa se a criança muitas vezes nem tem palavras para explicar o que está sentindo? A resposta é agindo como um investigador, um verdadeiro detetive. E essa frase ilustra perfeitamente o desafio. Uma criança pequena não vai chegar e dizer "estou ansioso por causa disso ou daquilo". A informação não vem dela de forma clara. Por isso, é preciso construir esse cenário completo, conversando com todas as pessoas que fazem parte do mundo daquela criança. Então, como é que se faz isso na prática? Primeiro, cria uma linha do tempo dos últimos 2 anos. O que aconteceu de grande nesse período? Uma mudança de casa? Uma separação? Alguém na família perdeu o emprego? Segundo, conversa com a rede de apoio, avós, babás, professores. Eles podem ter visto detalhes que passaram batido. E terceiro, observação atenta. Como a criança reage em lugares novos, ela se encolhe, fica mais quietinha, tudo isso são pistas valiosas. Ok, depois de investigar, vem a hora de conversar. Mas não de qualquer jeito, né? É preciso criar uma ponte de confiança para que a criança se sinta realmente segura para se abrir. Essa abordagem é simplesmente genial. Em vez de confrontar a criança, o adulto compartilha a própria vulnerabilidade.
Dizer algo como "eu também já passei por isso" quebra a barreira da vergonha na hora. Faz a criança pensar: uau, então não sou só eu, ela me entende. Isso cria uma conexão imediata. Vamos detalhar como se constrói isso. Primeiro, a parte física. Se abaixa, fica na altura da criança, olho no olho. Segundo, como a gente viu, compartilhar as próprias experiências. Terceiro, validar o que ela sente. Nunca, jamais dizer isso é bobagem. Em vez disso, que tal usar histórias para mostrar que existe um medo bom, aquele que protege, e o medo ruim, que paralisa. E, acima de tudo, sinceridade. Crianças sentem quando a gente está sendo honesto. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. Como é que a personalidade de uma pessoa é formada e como a gente pode ajudar a construir uma base que seja sólida, que seja resiliente? A personalidade é uma construção bem complexa. De um lado, tem a natureza, que é a nossa herança genética, né? Aquela predisposição para ser mais ansioso ou mais perfeccionista. Do outro, tem a criação, que é tudo que a gente vive, a família, a cultura, as experiências que vão nos moldando. E o mais importante, nenhum dos dois age sozinho. E aqui entra um conceito que traz muita esperança, a neuroplasticidade. O que isso significa? Que ninguém é prisioneiro da própria genética ou do passado. A forma como a gente pensa e as experiências que a gente tem podem literalmente mudar como os nossos genes se expressam. É uma via de mão dupla, que mostra que a mudança ela é sempre possível. No final das contas, depois de toda a ciência, de toda a psicologia, a conclusão é maravilhosamente simples. O fator mais importante para um desenvolvimento saudável, para curar feridas e construir resiliência, é o afeto. Um ambiente familiar com amor, com segurança, isso é a base de tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final para levar para a vida. Com tanta correria, tanta pressão externa do trabalho, da tecnologia, como é que a gente faz para proteger e cultivar ativamente essa cultura de afeto dentro de casa? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para o bem-estar de uma geração inteira.